Olá, mulheres! Sejam bem-vindas ao Florescer Feminino, um programa dedicado para você, mulher cristã, que quer potencializar sua fé, construir a sua missão de vida aqui, seu propósito, aquela que Deus te confiou. Não é verdade? Fomos todas dotadas de dons, habilidades, tá tudo aí dentro. O programa ele tem o objetivo de florescer tudo isso, trazer para fora, trazer à luz todos os dons e talentos que muitas vezes estão escondidos aí dentro de você. E sempre, sempre à luz da palavra. Então a gente pega uma mensagem e a gente partilha aqui. Então que você também pegue aí caneta, papel, anote, que antes a gente vai fazer isso aqui também, a gente clame o poder do Espírito Santo para que Ele conduza tudo aquilo que eu disser aqui, tudo que eu pensar, que eu seja um instrumento da vontade de Deus na vida de vocês que estão aí nos assistindo. Desde já agradeço a oportunidade e me faço aqui como esse humilde e pobre instrumento da palavra de Deus, porque é o Espírito Santo que cura, é Ele que faz a obra, certo? Então vamos clamar. Antes da gente começar a ler aqui, antes da gente começar a nossa partilha, vamos clamar o poder do Espírito Santo. Aquele que cura, que traz a paz, que restaura, que faz nova todas as coisas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, abençoe cada uma que está nos assistindo, abençoa a mim, abençoe a sua família, consagra agora a todos, que Maria coloque o seu manto, né, sobre todas as famílias do Brasil, sobre os nossos governantes, sobre as pessoas que passam necessidades, sobre o seu impossível, que Maria interceda hoje, que Maria interceda sobre aquele emprego que você está buscando, sobre a paz que você tanto busca e deseja ir para dentro da sua casa neste momento de isolamento, de muitos desafios, não é? De convivência, de anseios, de incertezas. Hoje a passagem que eu trago aqui para nossa partilha, eu tenho certeza que ela vai tocar aí o teu coração. Porque eu, quando estava preparando aqui, né, para o Florescer Feminino, eu sempre oro muito e eu peço clareza, instrução ao Espírito Santo. E como eu aprendo, né, me preparando para estar aqui compartilhando isso com vocês. E esta passagem me marcou demais. Sabe qual é? Mateus 14, anotem aí. Mateus 14, versículos do 22 ao 33. Jesus caminha sobre as águas. É linda essa passagem, não é? Nossa, é tão linda. E você sabe, ao me preparar para estarmos aqui hoje juntas, eu tive algumas outras revelações que, mesmo conhecendo essa passagem, eu não tinha pensado sobre isso. Olha que interessante. Espero que aconteça com você, certo? Eu vou ler, você me acompanha aí. Espero que você tenha aí papel, caneta e a Bíblia em mãos. Então vamos lá, Mateus 14, 22. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem, enquanto ele se despedia da multidão. Então os discípulos foram na frente. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. Os discípulos foram, então entraram na barca, Jesus foi orar, sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Imagina, gente, ondas altas e um vento muito forte. E você lá na barca, você, né, e seus amigos. Vamos lá. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma. Será que essa seria a sua reação também?
não é? Muitas pessoas julgam, né, os discípulos aqui. Disseram eles, soltando gritos de terror. Imagina, gente, o medo. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu. Não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Pedro ousou. Pedro foi além. Fez um pedido, não é? Ele disse: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, ou seja, o vento piorou, ficou mais forte, teve medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então, aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Mulheres, eu trouxe várias reflexões aqui, né? Porque, fala a verdade, muitos dos discípulos eram pescadores profissionais, eles conheciam aquele mar, conheciam o tempo, não é? Você tem noção do que é ter muito vento, né? Ondas, um mar muito agitado a ponto deles estarem, né, com medo? Será que você também não ficaria apavorada pensando que é um fantasma? Não é verdade? Então a gente não pode julgar as situações das pessoas, primeiramente. Numa situação de muito pavor, que a gente fica muito aflita, a gente tem reações que a gente até desconhece. Nossa, eu agi de uma forma que eu nunca imaginava, não é verdade? Mas aqui eu quero trazer uma outra coisa. Pedro queria mais. Todos os discípulos viram, então, Jesus. Ele falou: não tenhais medo, sou eu. Pedro deu um passo de ousadia. Ele queria mais. Queria ir até Jesus. E Jesus, quando a gente dá, gente, presta atenção, quando você dá esse passo de ousadia, quando a gente dá um passo de fé aqui embaixo, quando a gente dá um passo de confiança, Deus honra e dá um passo lá em cima também. Então Jesus pediu Pedro pediu e Jesus disse: vem. Mas daí o que acontece? Pedro vai. Pedro começa a caminhar. Mas aí, gente, ele começa a tirar o foco de Jesus e ele prestou atenção em quê? No vento, que piorou, nas ondas, que talvez aumentaram. E aí o que acontece? Ele começa a afundar. Entende? Qual é a lição? Quando eu perco o foco no que realmente importa, quando eu tiro o meu olhar daquilo que é importante na minha vida, as coisas começam a dar errado. Quando eu inverto a ordem de importância de algumas coisas ao longo da vida, as coisas começam a dar errado e eu começo a afundar. Minha família começa a afundar. O meu negócio começa a afundar. Você tem noção de uma ordem de prioridade das coisas na sua vida? Porque isso vai te ajudar a tomar decisões melhores, inclusive. Deus, família, trabalho. É assim que eu, Paula, faço as minhas escolhas. E facilita, viu? Porque às vezes a gente está com tantas atividades, tanta coisa na cabeça, o mar está tão turbulento, não é? Muitas ondas, muito vento forte, que quando você tem essa clareza, né? Meu foco é Jesus. Minha prioridade é isso, depois aquilo. Eu falo com mais facilidade não. Você é uma mulher que sabe dizer não? Para algumas pessoas,
Isto é assim, uma habilidade, uma ação extremamente difícil. Eu conheço mulheres que falam, Paulo, eu tenho muita dificuldade em dizer não. Talvez seja o seu caso, e talvez também seja um caso de você não saber aquilo que é prioridade para você, não ter essa clareza. Talvez você tenha, você não quer pedir ajuda. Olha que interessante. A outra lição aqui é o quê? Pedro, Senhor, salva-me. Presta atenção. Olha que interessante. Quando Pedro começa a afundar, Jesus poderia ter estendido a mão antes dele pedir ajuda, sim ou não? Sim. Mas aqui está dizendo uma ordem dos acontecimentos, correto? Olha lá. Gritou, Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão e segurou. Depois deu uma repreendida nele. É isso que Jesus quer que você faça. E se você levar este ensinamento para outras áreas da sua vida, quantas vezes você, mulher, tem se sentido sobrecarregada, exausta, talvez até se sentindo sozinha, né, com tantas tarefas e ninguém te ajuda? Aí a minha pergunta é, você pede ajuda? Porque, gente, para pedir ajuda, requer um tanto de humildade também. Você dizer, inclusive, eu não dou conta de tudo. Graças a Deus. E a gente não precisa dar conta de tudo. Isso é maravilhoso. Tem muitas pessoas que desejam nos ajudar, mas se elas forem acionadas, se pedirmos, nem todo mundo tem uma proatividade, nem todo mundo tem uma iniciativa. Então, muitas vezes você está afundando, você está sobrecarregada, exausta, porque não pediu ajuda. Porque às vezes está, mas eles estão vendo que eu estou afundando. Pois é. Mas você tem que dar esse passo de humildade. Tem que ter essa clareza, entende? Ter uma comunicação assertiva dentro de casa, no trabalho, em comunidade. Porque o que é óbvio para você não é óbvio para uma amiga, para o esposo, para os filhos. Já pensou? Tem até um livro, né? O óbvio precisa ser dito, é alguma coisa assim. Que às vezes a gente acha, gente, mas não é óbvio que eu estou passando, que eu estou cozinhando, que eu tive que levar. Às vezes as pessoas estão ali na vida delas, nas atividades delas, e elas não percebem, não fazem por maldade, ou seja, não deixam de ajudar por maldade, não é? Então, essa é uma outra lição que nos traz essa passagem. E aí, obviamente, Jesus repreende, né? Pedro, homem de pouca fé, por que duvidastes? Ai, gente, por que a gente duvida tanto, hein? É algo que a gente precisa, inclusive, pedir. Paula, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Jesus, eu creio, mas eu sou fraca, eu caio fácil. Não tem aquela oração maravilhosa do Padre Pio? Vou trazer aqui para vocês. Fica, Senhor, comigo. Fica, Senhor, comigo. Então a gente duvida. Por quê? Porque se nós não estamos com esse foco em Jesus, a gente cai, a gente afunda, a gente duvida. A gente perde a confiança. E lá no Diário de Santa Faustina, Jesus fala diversas vezes que o que mais machuca o coração dele é a nossa falta de confiança. Então aqui, nesta frase, gente, eu imagino que Jesus tenha ficado triste com Pedro, pela falta de fé, pela falta de confiança. E aí vem um outro ensinamento com essa passagem, para a gente não se sentir culpada, né? Ou mal. Até os discípulos falhavam, né? Gente, presta atenção. Até aqueles que conviviam com Jesus, aqueles que viam, eles duvidavam, falhavam, esmoreciam. Entende? Mas não desistiam. Mas perseveraram.
É o famoso cair, levantar, sacudir a poeira, seguir. É isso que esses tempos têm nos ensinado. E mais do que tudo, não perder o foco. Eu li um artigo esses dias que dizia: a adoração é o melhor antídoto para a ansiedade. Quantas de nós estamos vivendo dias de extrema ansiedade? Quantas de vocês? Ansiedade, né? Por algo que a gente não sabe que há de vir, pela incerteza, pelo incerto. Certeza é Deus. Nossa fortaleza, nosso refúgio está em Deus. É ali que eu me fortaleço, é ali que eu coloco a minha confiança, é ali que eu espero. Mas, assim como Pedro, para ele andar sobre as águas, ele precisou de duas coisas. De fé, Paula. Sim, de fé. E qual que é a outra? De atitude. Ação. Não é verdade? Deus nos quer gerando frutos, florescendo. Que vale uma árvore, né? Em alguma passagem aqui tá. Que vale mais? Os dons ou os frutos? Será que é essa? Uma árvore, pelos seus frutos os conhecereis. É aqui, ó. Mateus também. Olha que maravilha. Mateus 7, 16. É isso que Deus quer. A parte de Deus sempre é feita. Essa é a grande verdade. A nossa parte é que sempre fica pendente. Fé e atitude. Ok? Ao longo do caminho, talvez a gente vai ter aí essas vaciladas, essas escorregadas, mas a gente precisa levantar e voltar o olhar para o Senhor Jesus, que está sempre disposto a nos perdoar, a nos acolher, a nos ouvir. Nunca duvide do amor e da misericórdia de Deus. Principalmente nesses momentos. Muita adoração e muita oração, mulheres. Certo? Então, guardem este versículo. E aí vocês podem fazer, né, em casa, em família, alguma reflexão sobre essa mesma passagem. E vocês vão ver como é rico, né, quando a gente troca informação com pessoas diferentes da gente, pessoas com perspectivas diferentes. Você vai entendendo outros olhares. Isso é muito lindo também. Tá certo? Fiquem com Deus, com a poderosa proteção de Nossa Senhora sobre você, sobre a sua família. Cuida da sua família. Cuide de si. Cuide de você mesma. Cuide da sua família. E transborde na vida dos seus e de todo mundo que você puder. Hoje nós precisamos ser mensageiras, né, da fé, da boa nova, que é Cristo. Um abraço e até o próximo Florescer Feminino.